Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do podcast Mestres do Marketing. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo gosta: dinheiro, money, bufunfa. Como se tornar uma pessoa cada vez mais próspera, se desenvolver e, principalmente, como cumprir o seu propósito. Nosso objetivo com esse episódio é ajudar você a entender ainda mais como alinhar aquilo que você ama fazer, aquilo que faz você brilhar os seus olhos e trazer mais dinheiro e prosperidade. E claro que para conversar comigo nós temos ele. Fala comigo, Giovanni Lima. Fala, mestres do marketing, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para um episódio mais do que especial com esse cara que é incrível, que já agregou muito valor através do seu propósito, através do seu conhecimento na vida de milhares de pessoas, através dos seus treinamentos e de ensinamentos que ele ministra aí na parte de educação financeira, gestão de empresas, negócios, PNL e muito mais. O conteúdo de hoje vai ser para mudar vidas, literalmente, porque para conversar com a gente hoje nós temos ele, que é Master em Programação Neurolinguística, mentor dos mentores e idealizador do maior treinamento emocional sistêmico do mundo. Em sua última edição contou com mais de 4.500 pessoas presentes e esse ano vai ser muito maior ainda. Meu irmão de fraternidade, fala comigo ele, Anderson Luiz. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Davi. Obrigado, Giovanni. Gratidão minha, honra minha estar aqui nesse podcast pela primeira vez. Esperamos que seja a primeira de muitas. Espero poder contribuir aí com vocês nessa fase de crescimento aí da galera que tá assistindo, tá? É só o começo. Só o começo. É só o começo, só o começo. Mas vamos lá, Anderson. Primeiramente, se apresenta pra gente. Conta pra gente um pouco do... Quem é o Anderson? Cara, como que você chegou hoje onde você chegou? O Anderson foi um cara sempre inconformado com a pobreza. Eu sempre fui um cara que... Desde criança eu nasci numa família pobre, mas eu não me conformei com aquilo, né? Eu via meu pai e minha mãe passando por dificuldade, a gente se alimentava porque tinha doação de cesta básica, senão a gente não se alimentava, meu pai dando duro, trabalhando pra cacete. E graças a Deus, Deus fez brilhar a minha vida aos 27 anos, o jogo da minha vida mudou, né? Então hoje, quando a gente olha pra trás, você começa a conectar todos os pontos, né? Você começa a entender o porquê que você passou por aquilo que você passou. Eu acredito que as pessoas vivem muito atrás de propósito e missão, perguntando qual que é a missão, qual que é o propósito. E missão ela tem muito a ver com as suas maiores dores. Quais foram as suas maiores dores? É o grande para quê você veio aqui na Terra. Para cumprir o teu para quê você vai ser preparado. E o meu para quê era libertar as pessoas financeiramente. É libertar as pessoas financeiramente. E para eu poder libertar as pessoas financeiramente, eu precisava conhecer a pobreza. Você só vai conseguir libertar as pessoas financeiramente se você conhece os dois lados da moeda. Não tem como eu falar de um assunto, eu querer ensinar um assunto que eu conheço só um lado da moeda. E aí eu fui preparado, velho, e acredito que essa é a missão para a qual Deus colocou eu aqui e é para isso que eu vivo, é para isso, para cumprir essa missão. Eu acredito verdadeiramente nisso. Isso é uma das coisas que eu já falei, né? Tem uma história que eu gosto muito de estudar, que é o estoicismo, né? Eu gosto muito da forma que eles falam e eles têm uma política lá dentro e que é a política do daimon interior, né? Aquilo que é a sua essência, aquilo que você nasceu para fazer. Então, a gente sempre gosta de exemplificar, imagina se o Neymar torcesse o pé quando era criança e não jogasse futebol. Ou se o Ayrton Senna batesse o carro e não quisesse dirigir mais. O que seria do mundo se eles não cumprissem o seu propósito? Né? E os estoicismos, eles falam muito isso, que a gente nasceu para cumprir esse propósito na Terra, para a gente fazer o que a gente precisa ser feito. Mas, para que a gente chegue nesse ponto, a gente precisa ser treinado. A gente precisa passar por esse treinamento, que muitas pessoas confundem com sofrimento, né? Eu já vi você falando muito sobre isso. Mano, o que eu acredito, assim, a minha visão sobre o propósito é um pouco diferente, né? Da visão das pessoas, ou da visão dos estoicos, enfim. O que eu acredito sobre propósito é o que talvez as pessoas entendem sobre propósito para a minha missão. Uhum. Primeiro, qual que é a diferença de propósito e missão? O propósito para o qual Deus criou cada um de nós é único e específico, é viver, aproveitar tudo que ele criou, ser feliz. Esse é o teu propósito aqui, é para isso, tá? Não é nada mais que isso. As pessoas ficam perguntando, cara, qual que é o meu propósito? Viver. Teu propósito é acordar de manhã e viver, fazer dessa vida uma obra de arte. Esse é o teu propósito. Agora, qual é a missão? A tua missão é o grande para que você está aqui nessa jornada. Qual é a função que você vai cumprir aqui nessa jornada? Qual é o teu trabalho em prol da humanidade aqui nessa jornada? Isso é missão.
Então, quando eu pego o meu propósito e consigo aliar com a minha missão, cara, aí eu começo a me divertir no caminho, porque daí não vai ser verdadeiramente um trabalho. É você pegar aquilo que você ama em prol de outras pessoas e você vai ser preparado para fazer isso, sabe? Então, isso tem a ver com as dores que você passou na vida. E muitas vezes você vai querer fazer coisas que as pessoas estão fazendo na internet porque o cara tá se dando bem, porque o cara tá dando dinheiro pro cara, eu vou fazer aquilo lá porque aquilo é legal. Mas, cara, aquele não é a tua missão. Você não foi criado com aquela identidade, aquela não é a tua identidade. A tua identidade é outra. Enquanto você fica resistindo à tua missão, enquanto você fica resistindo em cumprir o propósito e a missão para o qual Deus colocou você aqui, velho, você não vai provar dessa vida de verdade. É a mesma coisa de um pé de manga querer dar laranja. Ele vê o pé de laranja dando laranja, fala que bonita laranja, que fruta bonita, eu vou dar laranja. E ele se esforça demais para dar laranja, ele não consegue dar laranja, porque o natural dele é dar manga. E aí, naturalmente, a manga desse pé, ele não precisa fazer força. Agora, toda vez que eu tô tendo que me esforçar muito, ralar muito, sabe? E parece que as coisas não fluem naturalmente, é porque eu não entendi ainda qual é a minha missão. Ou eu tô sendo resistente à minha missão. Então, a pobreza, a escassez e a infelicidade, ela é a resistência ao teu grande chamado aqui. Toda vez que você está passando por problema financeiro, escassez financeira, infelicidade, você está sendo resistente a algum ponto desse chamado. E aí talvez você está olhando para a história de alguma pessoa e fala, cara, eu quero fazer o que aquele cara está fazendo. Talvez você não veio para fazer o que aquele cara está fazendo. Entende isso? Então são árvores diferentes, árvores dando frutos diferentes, e eu tenho que saber qual que é o fruto que eu preciso dar aqui. Porque se eu não sei qual é o fruto que eu preciso dar aqui, eu vou ser um pé de manga querendo dar laranja. Sim. E aí vai se esforçar muito. Anderson, você acha que você, no caso, seria uma ferramenta assim para poder mostrar pro pé de laranja que ele é um pé de laranja e não de manga? E como que você faz isso? Porque na verdade eu vejo assim, eu vejo que o sacode que você dá geralmente nas tuas palestras, nos teus conteúdos, para mim pega bastante. Você se enxerga assim como uma pessoa que veio para poder orientar a... Me enxergo, mano, me enxergo. Exatamente isso que eu falei, sabe? Libertar as pessoas financeiramente. Esse é o grande que eu acredito que é o grande para que Deus me colocou aqui. Então, no meu nível de consciência que eu tenho hoje, o que eu acredito o grande para que Deus me colocou aqui é esse. Talvez daqui 2, 3 anos eu tenha um próximo nível de consciência, eu começo a entender mais coisas, né? Então, eu acredito verdadeiramente que é para libertar as pessoas financeiramente, mentalmente, emocionalmente, porque foram as grandes dores que eu passei. E como que eu liberto as pessoas disso? Mostrando, velho, verdadeiramente qual que é a tua identidade. Qual que é o fruto que você veio aqui para dar, sabe? Você vai ver muitas pessoas falando assim, cara, quem é você? A maioria das pessoas já não sabe quem é. Depois você vai ver algumas pessoas falando assim, eu sou Gênesis 1:26, sou a imagem e semelhança do Criador. E daí? O que você faz com isso? Quem é você? Eu sou imagem e semelhança do Criador. E daí? O que você faz com isso? O que você está fazendo com isso? Porque falar é bonito. E aí? Qual que é o resultado que você está fazendo com isso? Porque ser imagem e semelhança do Criador significa que eu tenho o poder da criação. E o que você está criando? Que tipo de vida que você está criando para você? E junto com o poder da criação tem um grande poder, que é o poder da decisão. A partir do momento que eu tomo uma decisão, começa a criar uma nova realidade na minha vida. Se o ser humano soubesse o poder da decisão, velho, todos os dias você tomaria mais decisões na sua vida. Quanto mais decisões você toma, mais realidade você cria. Porque qual que é a diferença, né? Do querer, eu quero ser rico, eu quero emagrecer, e do decidir. Que o decidir, ele se compromete. Sim. Se eu decidir ser rico, velho, eu vou fazer, eu vou me tornar, eu vou estudar, custe o preço que custar. Então, você é imagem e semelhança do Criador. Por que você está passando por perrengue financeiro? Sim. Por que você está passando por problema? Peraí, falta de conhecimento. Todo e qualquer problema do ser humano é por falta de conhecimento. Problema financeiro, falta de conhecimento. Problema de relacionamento, falta de conhecimento. Problema emocional, falta de conhecimento. Problema de saúde, falta de conhecimento. Quando eu entendo tudo isso, velho, aí eu entendi. É ser imagem e semelhança do Criador. É ter o poder da criação. Só que para ter o poder da criação, preciso decidir. Decidir ir atrás do quê? Conhecimento, porque o povo sofre por não ter conhecimento. Exatamente. Legal, até complementando aquilo que você falou ali, o Albert Einstein ele tem uma definição que ele fala que você não pode julgar um peixe por ele não saber subir numa árvore. Porque cada pessoa tem características únicas. Total. Né? Cada pessoa veio nessa terra para cumprir o seu propósito. E a gente tem... Para cumprir o seu propósito não, mas para estar no seu lugar. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, até eu gosto muito de falar isso, a natureza. A natureza é um ser perfeito. Tudo na natureza é perfeito. É nós que estragamos ela. Mas tudo na natureza é perfeito por 2 princípios. Primeiro, cada um tem o seu lugar ali dentro. E tudo é pensado para o próximo e não para si mesmo. O rio, ele não mata a sua sede, ele mata a sede do próximo. A árvore não dá frutos para si mesma, ela dá fruto para o próximo. Quando a gente entende que, óbvio,
que a nossa intenção é prosperar realmente na vida das outras pessoas, mas que a gente tem um lugar no mundo, a gente tem um lugar na natureza, que a gente tem umas habilidades, um talento que foi nos dado e a gente trabalha isso, a gente consegue mudar completamente. Mas beleza, a gente até tá na base, a gente gosta muito de falar dessa teoria, a gente escuta bastante isso, mas na prática... Por exemplo, você veio uma pessoa, você mesmo falou que veio da pobreza. Eu vim da pobreza triste mesmo, entende? Eu venho de uma cidade... Pobreza triste, eu queria saber a pobreza feliz. Não existe. Não, é que nós era pobre com força lá, entendeu? Entendi. Eu vim de uma cidade de 6 mil habitantes. Minha cidade é interior do estado de São Paulo. Minha cidade é uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo. Entendi. Eu era da família mais pobre da cidade mais pobre. Eu era pobre que os outros pobres olhavam pra mim e falavam, nossa, de ação dessa família aí. Entendi. Nós era complicado. É tipo aquela competição de ver quem é mais pobre, né? Não, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso que a gente tinha lá. Mas assim, beleza, eu comecei, cara, fui atrás de muito conhecimento, saí de casa com 16 anos, montei minha primeira empresa, quebrei minha primeira empresa, e a gente passa por muitos desses processos. Mas pra quem tá em casa hoje, pra quem tá nos ouvindo hoje, não tá contente naquilo que faz, não se sente feliz, não brilha o olho, qual que é o primeiro conselho que você daria? Qual que é de passo a passo, assim, ó, primeiro passo? O que a pessoa ela tem que fazer pra ela começar a mudar a realidade da vida dela? Primeiro é conhecimento. Primeiro ponto de tudo. Anderson, o que eu faço? Minha vida financeira tá ruim, conhecimento. Livro. Depois, Anderson, depois você chuta o pé do balde desse emprego que você tá aí e começa a ir atrás de negócio. Anderson, abrir negócio, ter o teu negócio. E se der errado? Se der errado, você foi atrás do negócio, você começou a fazer diferente. Não, Anderson, eu tenho medo de dar errado. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Anderson, a pior coisa que pode acontecer é eu voltar a trabalhar de empregado. Então você já tá vivendo o pior cenário que você poderia viver. Uai, porra, você vai ficar aí até quando? Né? Então eu vejo muitas pessoas hoje, por exemplo, eu chamo os presos das algemas douradas, né? Um bom salário, ele é o maior suborno que você pode dar para uma pessoa matar os sonhos dela. Você quer fazer uma pessoa matar os sonhos dela, você dá um bom salário para ela. Muitas pessoas estão sendo escravas de um bom salário. Se você está trabalhando numa empresa hoje, você está ganhando um bom salário, é porque lá fora, com a tua ideia, você vale no mínimo 10 vezes mais. Se você ganha 10 mil, é porque você vale 100 conto. Se você ganha 5 mil, é porque você vale 50 conto. Um bom salário, ele escraviza. Então presta atenção. Então você está falando para não trabalhar de empregado, aí o mundo não vai ter empregado? Não, velho. Tem que ter um tempo. Tudo são fases. Eu trabalhei de empregado, só que você tem que pôr uma data para isso aí acabar. E entenda que trabalhar de empregado é a melhor coisa, é o melhor ambiente onde você pode aprender. Só que você já aprendeu tudo aí, você tem que sair daí. Porque se você não aprendeu tudo, você está sendo escravo. E se você já aprendeu tudo e está aí ainda, você também está sendo escravo. Então a primeira coisa é conhecimento, a segunda coisa é negócios, velho. É abrir negócios. Perfeito. Anderson, e qual negócio? Testa, velho. Se eu soubesse as ideias de todos os negócios que fosse dar certo, eu seria dono de todos os negócios que estavam certo. Mas tem bastante sugestão, né? Tem aquele e-book lá... 100 ideias de negócio. Viu? Tem bastante ideia ali. Arrasta pra cima, entra no link. Vendedor é complicado, né? Tudo ele é abertura pra pitch, você viu? Toca no link aí. Não, mas é verdade, exatamente isso. O conhecimento ele tá disperso na sociedade e eu até tenho uma frase que eu gosto que diz assim, que na era do conhecimento a ignorância é uma escolha. Isso aí. Então hoje, com a palma da sua mão, você tem ali o conhecimento do mundo. Até tava vendo um estudo esses dias que... Putz, me fugiu o nome agora do presidente dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, me fugiu o nome dele. Mas que ele, como presidente dos Estados Unidos na época, ele não tinha acesso à informação que um jovem na periferia tem hoje. Com um celular na palma da sua mão. A gente carrega uma tecnologia no bolso que o homem usou para ir pra Lua. Sim. Né? E hoje nós carregamos a mesma tecnologia que o cara precisou para ir pra Lua, a gente carrega num bolso hoje. Foi a tecnologia colocada num foguete. Mas hoje o que eu vejo é que falta mesmo é a falta de consciência de que o conhecimento é necessário, né? Então a pessoa não busca conhecimento porque ela não tem o conhecimento que precisa ter o conhecimento. Olha que coisa. É o baixo nível de consciência, né? As coisas que você não sabe que não sabe. Exatamente. É o baixo nível de consciência. O cara fala assim, não, cara, tem que trabalhar muito, tem que ralar muito. Não, mas se trabalhar muito fosse sinônimo de ser rico, meu pai seria multimilionário, morreu extremamente pobre. É trabalhar de maneira estratégica, entender de estratégia, sabe? Vai vencer o jogo nos dias de hoje, não é o melhor. É aquilo que a gente tá falando, não é o melhor que vence. É o mais conhecido. Sim, o mais conhecido vence o melhor sempre. Mas é porque as pessoas, elas... A gente até tava fazendo um outro episódio, que a gente tava falando com o Bruno, nós estávamos falando sobre isso, sobre o medo que as pessoas têm da informação.
Porque foi meio que demonizado a informação, assim, de as pessoas elas terem medo de buscar. Então você pega, por exemplo, eu vejo muitas religiões controlando pessoas com princípios, utilizando a Bíblia, em frases que não estão na Bíblia. Né? Eu vejo políticos... Pior, tem religiões manipulando pessoas com frases que estão na Bíblia. Sim, também. Que é a pior coisa. Muitas vezes isolado, né? Pega o trecho isolado. Se você pegar a maioria das pessoas, elas não vão na igreja porque elas amam a Deus. Elas vão na igreja porque elas têm medo do demônio. A maioria das pessoas vão na igreja por medo de ir pro inferno. Por medo de ficar sem dinheiro, por medo de ficar sem saúde. É por isso que vão à igreja. Peraí, Deus não é um Deus de barganha, velho. Se você acredita num Deus de barganha, me desculpa. Mas você tá seguindo o Deus errado. Você pegar 99% das pessoas não vão à igreja por amor. As pessoas vão à igreja por medo. Se eu não for na missa, se eu não for no culto, no domingo, minha semana vai ser ruim. Se eu não for na missa, minha semana vai dar ruim. Se eu não for no culto, dá problema, vai ficar sem dinheiro. Velho, que Deus é esse? A maioria das igrejas está pregando mais o demônio do que Deus. É isso ou não é? Verdade. Mas por quê? O medo é o que aprisiona as pessoas. Então, quanto mais medo a gente colocar nas pessoas, mais presas elas vão ficar. Só que não é só a igreja. É o sistema de ensino, além do sistema religioso. O sistema de ensino aprisiona, venda as pessoas, cara. Você tem que estudar, você tem que ter um bom emprego. A escola... ela não prepara você para riqueza, ela não prepara você para o sucesso, ela prepara você para se tornar uma boa mão de obra. Então você, cara, você vai... É como se você fosse apenas mudando a rodinha do hamster. Você está numa rodinha pequena de hamster, ganhando um salário mínimo. Aí você vem para outra que você ganha 3, aí você vem para outra que você ganha 5, aí você vem para outra que você é o CEO. Mas você está saindo de uma rodinha de hamster entrando em outra rodinha de hamster. Até quando? Porque você foi preparado para a escola e pela faculdade para ser assim. Eu não estou falando que é errado ir para a escola e para a faculdade, só que não prepara você para o sucesso. Não prepara as pessoas para pensar. Nem tem a ver com sucesso, tem a ver com pensar. E é muito diferente. As pessoas seguem pensamento, as pessoas não pensam por si só. As pessoas não questionam. As pessoas vão na igreja, o pastor falou, tá falado, velho. É desse jeito, abaixa a cabeça e segue. Que mundo é esse? Que livre-arbítrio é esse que você tem, então? Então você não tem livre-arbítrio de pensar, você não tem livre-arbítrio de decidir, entende? Aí os pastores pregam livre-arbítrio, mas você não pode contestar, porque se você contestar, você é expulso da igreja. A mesma coisa com os padres, sabe? Eu chamo dos programadores, né? Que são os padres, pastores, políticos, professores. São quem programa as crianças desde a raiz para o medo. Só que esses mesmos programadores também estão apenas repassando o que foi programado na cabeça deles. Eles também seguem isso por medo. Eles também vêm de uma programação que foi passada de geração a geração e eles acreditam piamente nisso. Sabe? E aí tem um distorcer de toda a Bíblia, de todo o Evangelho, apenas para manipular pessoas. Exato. Sabe? Uma coisa que eu vou falar, a minha visão, e ninguém precisa pegar a minha visão, muito menos concordar com a minha visão. Eu não acredito em inferno. Sabe por quê? O inferno para mim é aqui. Eu passei pelo inferno. Eu sou um cara que saiu do inferno, velho. Só quem passou por depressão e vive preso dentro da própria cabeça e com pensamento suicida, que a única maneira de você se libertar é tirando a sua própria vida, sabe o que é o inferno, velho. Então o inferno pra mim é aqui. Eu acredito num Deus de amor, que depois que você passou daqui, cara, vai ser muito melhor, sabe? Esses são os meus pensamentos. Aí a maioria das pessoas ficam presas por medo mesmo. Sim, sim. Na verdade, o Friedrich Nietzsche, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz assim, ó: Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Exato. Mas não é que não exista Deus, não exista uma criação, não exista um divino. Mas existem os personagens que foram colocados. Um exemplo, vamos pegar o próprio cristianismo, né? Jesus veio, deixou os seus princípios, resumiu os 10 mandamentos em 2. Amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E com base nisso, eles foram ramificando, e hoje existem diversas religiões, e eu gosto muito, né? O Giovanni sabe, eu estudo muito religião, gosto muito de várias linhas, desde o cristianismo, judaísmo, hinduísmo, já fui para várias delas, e eu acho muito engraçado a diferença entre eles. Porque o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia, e isso não acontece só no cristianismo, tá? O judaísmo, o islamismo também fazem isso. Eles pegam a Torá, eles pegam o Alcorão, e eles dividem. Ele fala assim, não, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero. Eles começam a utilizar a Bíblia para justificar os seus preconceitos, os seus medos, o seu controle. Um próprio exemplo daquilo que você falou ali sobre o inferno, né? Sobre a origem do inferno. Se a gente pegar ali um pouco antes da Santa Inquisição, o inferno ele não aparece nas histórias.
Ele nunca foi colocado. Em determinado momento, eles perceberam que eles não estavam tendo controle somente com o desejo. Então, olha, você vai viver num paraíso e tudo mais. E daí eles falaram, não, você não vai ter o paraíso, mas agora você vai pro inferno. Eles pegaram a caracterização ali do inferno de Dante, que é aquele inferno de fogo e tudo mais, e colocaram isso pro medo das pessoas. Né? Então, isso acaba sendo muito triste, né? Então, triste de você ver essa manipulação. Essa é a pergunta. E quando eu falo, por exemplo, eu não acredito em Deus. As pessoas se espantam. Como assim você não acredita em Deus? Pô, vamos pensar um pouco, velho. Eu não acredito em Deus, porque a partir do momento que eu acredito, você está acreditando no quê? Objetivamente, você está acreditando no quê? Você está acreditando numa imagem, num pensamento, numa construção cognitiva, mental, de acordo com o que alguém falou para você, sim ou não? Sim. O que as pessoas acreditam? Quando falam assim, eu acredito em Deus, objetivamente você está acreditando no quê? Você está acreditando numa imagem, uma junção de pensamentos, nem que você mesmo criou. Foi passado por telefone sem fio. De pai para filho, de pastor para os pais, de padre, do que leu e interpretou na Bíblia. Isso é uma construção. Então Deus não é acreditar. Porque a partir do momento que eu estou acreditando numa construção mental que eu fiz, nem é no divino. Sabe? A partir do momento que eu estou adorando uma construção mental que eu fiz. Eu não estou adorando o divino. Então Deus é se relacionar, é sentir, é ter experiência com ele, é saber que ele fala diretamente com você, sabe? Eu fico com o pé atrás com essa galera profeta que fala assim, cara, Deus mandou te falar. Por que ele não fala direto para mim? Por que ele vai usar outras pessoas? Uai, eu tô aqui, Deus, fala comigo direto, uai. Não. Só tem um intercessor entre eu e Deus, que é Jesus Cristo. Agora você vai num monte de gente bitolada e Deus mandou te falar. Deixa que ele fala pra mim, entendeu? Sim, sou filho dele. Não é? Conexão Mas com ele. aí a igreja, ela bitola muitas pessoas. Eu não tô falando que não tem profetas. Óbvio que pode ter, óbvio que Deus fala do jeito que ele quer falar. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser fazer, entendeu? Mas, cara, eu acredito num Deus que se relaciona comigo. É nesse Deus que eu acredito. É um Deus que fala diretamente no meu coração. É um Deus que me mostra. É um Deus que fala, Anderson, deixa comigo. É um Deus de amor que eu acredito, sabe? Eu acredito nisso, até porque é o seguinte, né? Todo mundo é 99% ateu. Todo teísta, aquele que acredita em Deus, ele é 99% ateu. Porque ele não acredita em Zeus, ele não acredita em Thor, ele não acredita nos deuses da mitologia nórdica, nem grega, nem nada. Ele acredita no dele. Perfeito. A existência de um criador é fato. Né? Até outro exemplo que eu dei agora há pouco, mas se você pega, por exemplo, uma pessoa que é teísta, que acredita em Deus, e você fala pra ela bem assim, consegue resumir Deus em características técnicas assim, tipo, objetivo? Vamos lá, você consegue pegar Deus e você consegue entender que Deus é uma energia inimaginável, que não teve começo, também não teve fim, utilizando o seu poder, né, a sua força, criou o espaço, o tempo e tudo que habita dentro dele. Se você chega pra uma pessoa que é ateu, que ela não acredita em Deus, como que o mundo foi criado? O mundo foi criado através do Big Bang. Legal. O que é o Big Bang? Uma energia inimaginável, que não teve começo, não teve fim, utilizando a sua força, seu poder, criou o universo, espaço, tempo, tudo que é dentro dele. A base é a mesma, né? Então, quer dizer que existe alguma coisa. Só que a definição e a conexão, a religião, a palavra religião vem de religar-se, né? Religare a Deus, você não precisa religar, você já está conectado. Até tem uma... Quando perguntaram para Albert Einstein, né, se ele acreditava em Deus, ele disse que ele acredita em Deus de Spinoza. Mas, até li, mas eu vou ler de novo essa parte que eu acho bem legal, que fala assim, ó, pare de ficar batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute da vida. Quero que goze, cante, divirta-se e aproveite tudo que eu fiz para você. Pare de ficar indo nesses lugares, nesses templos lúgubres, escuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde eu vivo e expresso o amor para você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo de mal em você. Se fui eu que o criei, não me culpe, não te culpo pelas suas ações. Então, é legal a gente entender essa linha de raciocínio do que é realmente o divino criador, que você pode se conectar, que você pode se alinhar, mas não alienar. Alienação em qualquer nível, seja em conhecimento, seja em qualquer nível, ele te torna escravo. Sim. Sabe? É eu não querer ouvir uma outra vertente. É eu contar histórias que vão reforçar as minhas crenças e eu não querer ouvir uma outra história diferente da minha. Agora, que não tem como a gente viver sem acreditar em algo, não tem.
E aí você precisa escolher no que você quer acreditar. Agora, eu não acredito em Deus, nesse Deus que as religiões pregam, nesse Deus eu não acredito. Meu Deus é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus que me criou para comer do melhor dessa terra, para viver do melhor aqui. Se eu não viver, é porque eu estou sendo resistente a isso e que o inferno é aqui. Tudo que eu faço de ruim é aqui mesmo que eu vou pagar, entendeu? Porque depois que eu passar daqui, é muito melhor. É nesse Deus que eu acredito, sabe? Eu não acredito nesse Deus construído pela mentalidade humana e pela religiosidade. Você falou de outros deuses aí, deuses pagãos gregos, mas se você pegar todas essas religiões, todos esses deuses aí, as religiões, o único embasamento é medo. Sim. É o único embasamento. Então eu não acredito em nenhum desses deuses. Eu acredito no amor. Num pai que falou, velho, aqui, é aqui. Ah, Anderson, não... Beleza, o Big Bang, sei lá o que, você escolhe, velho. Você pode, por exemplo, pensar assim, um caminhão indo pra padaria, né? Levando farinha de trigo, ovo, fermento. Aí ele encapota e aí sai os bolos tudo prontinho. Bolo de chocolate, bolo não sei o quê. Ele encapotou, explodiu, saiu os bolos feitos ali, ó. Cada um no seu lugar. Você acredita que o caminhão chegou na padaria, o padeiro pegou os ingredientes e fez os bolos. Eu acredito na segunda, sabe? Porque pra mim é muito mais lógico. Sim. Ah, Anderson, mas a ciência, não sei, foda-se a ciência. Foda-se, eu acredito nisso aqui. Agora, dizer que eu tô fechado para ouvir, eu não tô fechado para ouvir. Só que eu tenho que escolher em algo que eu vou acreditar que vai dar um norte para minha vida, entende? Sim, sim. E é engraçado porque as pessoas elas acham que a ciência contradiz a existência de Deus. Nunca foi. Né? Grandes cientistas têm isso como base e eu acho isso muito legal. Tem muito cientista bitolado, assim como tem muito religioso bitolado, entendeu? É falar, cara, é exatamente isso que nós estamos falando. Cara, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir a religião, eu não quero ouvir a espiritualidade, eu não quero ouvir a ciência. A partir do momento que você não ouve, velho, a pergunta é, faz muito tempo que você não muda de opinião em relação a algo? Se faz tempo que você não muda de opinião em relação a algo, você está bitolado. Faz tempo que você não muda de opinião em relação à espiritualidade, você está bitolado na espiritualidade. Faz tempo que você não muda de opinião em relação a, sei lá, relacionamento, você está bitolado em alguma coisa, sabe? Você está seguindo algo que alguém falou, você está pegando alguma crença emprestada aí que você está afirmando isso. Mas sabe você não para ouvir. Sim, sabe uma coisa que a gente vê bastante assim, que as pessoas dizem que religião, futebol e política são coisas que não se discutem. E por não se discutir, a religião, o futebol e as políticas são essa bagunça que elas são hoje. Justamente por essa falta de trocar de opinião. Legal. Futebol não tem nem paciência pra discutir futebol. Eu nem sei, eu nem entendo nada. Eu nem tenho tempo pra mim. Eu nem tenho tempo pra mim. O cara fala assim, que time que você torce? O que vence? Eu não sei. O que ganhar. O que ganhar no dia. Legal, bacana. Até nessa próxima pergunta que eu vou te fazer ali, mas eu acho que a gente até passou pela primeira, né? Que eu acho que é você acreditar em algo maior, você ter fé em algo maior. Então a gente tava ali no princípio de... O cara tá em casa, o cara tá numa vida merda, literalmente. E ele quer sair do ponto A e ir pro ponto B, que é uma vida mais próxima. A principal habilidade é buscar conhecimento. A principal ação é ela buscar conhecimento, né? Outra coisa é você acreditar em algo maior. Você ter uma ligação, você ter um código de ética. E aí vale a pena ressaltar que não é porque você acredita em algo maior que é por conta daquilo que você faz o bem. Porque se você precisa da Bíblia, se você precisa do Corão, se você precisa do Torá para você fazer o bem, você não é bom. Você é um cachorro adestrado. Sim. Tá? Então tem essa diferença aí. Mas beleza. Mas você sabia que a humanidade precisa da religião? Sim. A humanidade precisa, porque não são todas as pessoas que têm nível de consciência, velho. Sabe, a humanidade precisa de um cabreço, velho, você só pensa dentro das quatro paredes aqui, que você pensa depois. Porque se não tem religião, se não tem um inferno, se não tem um demônio, tá todo mundo pelado na rua, fazendo sexo, roubando. Porque a maior parte da humanidade não tem esse nível de consciência. Muita gente. Sabe? Então precisa ter um cabreço. E eu acredito que a religião ela foi criada exatamente para isso. Porque senão você não segura a humanidade. Como que tava Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra tava uma zona, velho. Se não tivesse descido fogo do céu, segundo a história, segundo a Bíblia, e começado toda a religião, cara, isso tava bagunçado. Cara, eu vou dar até um exemplo pra você que teve agora há pouco tempo. Eu tô tentando lembrar, até fui pesquisar aqui pra ver se eu achava a data. Você viu que teve um estado, uma vez que a polícia não entrou em greve, mas todos os policiais pegaram atestado no mesmo dia? Olha que legal. Que virou um caos a cidade, que as pessoas teve que se trancar dentro de casa para não acontecer. Tá aí um exemplo. Ali é o exemplo, né? O quanto que as pessoas elas precisam desse cabreço para conseguir controlar. Mas beleza, mas falando da relação de prosperidade, sobre realmente onde você viveu o melhor dessa terra. Qual que é a principal habilidade que você acha que uma pessoa ela precisa desenvolver para ela sair do marco zero? Então, primeiro, beleza, buscar conhecimento. Mas qual conhecimento? Qual habilidade você acredita que seja? Relações humanas, velho. Relacionamento.
E quando eu falo de relacionamento, eu não tô falando de relacionamento só de marido e mulher, não. Tô falando de relacionamentos aqui, ó. Você saber se comunicar, você saber identificar as pessoas, você saber persuadir. Comunicação é a habilidade que você tem que dominar se você quer prosperar. Comunicação é o ato de você se comunicar e fazer uma pessoa ir para ação. Isso é comunicação. É o que a gente estava falando esses dias lá. E eu acredito que é a habilidade que ela antecede a inteligência financeira, negócio, construção de riqueza. É comunicação e persuasão. E como que eu vou ter isso? Estudando pessoas. Estudando PNL, estudando programação neurolinguística, aprofundando sobre isso, entendendo sobre a mente humana, entendendo sobre padrões de comportamento. A partir do momento que eu entendo sobre isso, velho, eu começo a dominar o jogo. Enquanto eu não entendo sobre isso, eu sou apenas uma pecinha no tabuleiro achando que sou o jogador. Então o jogo é ir na raiz mesmo, profundamente, para entender a mente humana e o comportamento humano. A partir do momento que eu começo a entender isso aí, eu começo a dominar o jogo. São habilidades sociais, né? Que a gente tem que desenvolver. Né? Sim, é o que diferencia o animal, o ser humano, né? A raça humana dos outros animais é a forma que nós nos comunicamos. Né? Vamos pegar mais uma vez uma história antiga ali. Você pega a Torre de Babel, né? Que foi uma torre que foi construída que, né, realmente só foi destruída por conta da troca da comunicação. Isso aí. Então Deus ele só queria dispersar o povo. Como que eu disperso? Troca a comunicação. Então agora um pé de tijolo, outro da argamassa e vira aquela bagunça e eles não conseguem mais construir aquilo. E aí foi separando. Se você pegar os maiores nomes da história, são exímios comunicadores. Sim. Se você pegar, Steve Jobs, olha como que Steve Jobs se comunicava, olha como que o cara vendia os produtos dele. Não adianta você ter um bom produto, você não sabe vender, você não sabe se comunicar. Se você lembra dos tempos da escola e você começa a perceber, por exemplo, não sei você, mas eu era um dos caras que mais comunicava na sala, eu fazia bagunça pra cacete. Eu não dava tempo de ninguém estudar, eu ia pra escola só pra fazer zona, mas eu sentava no fundão, né? E a escola não valoriza a galera que senta no fundão, a escola valoriza a galera que senta na ponta, lá na frente, o ICDF que tira 10, os escolarizados. Os escolarizados são a galera que quer tirar 10 no boletim e acaba tirando 0 na vida. Se você pegar a maioria dos CDF, hoje eles trabalham pra galera do fundão. Sim. Anderson, então você é a galera do fundão? Se você for a galera do fundão e não tiver obsessão, também de nada adianta. Porque a obsessão, ela vence a inteligência sempre que o inteligente não é obcecado. Se teve uma coisa que eu tive na minha vida, foi obsessão. Nunca fui o cara mais inteligente, mas eu sempre fui o cara mais obcecado. O que eu preciso aprender para mudar o jogo, para prosperar? É comportamento humano? Eu vou cair de cabeça nesse negócio. Eu vou aprender sobre isso, custe o preço que custar, velho. Eu me aprofundei em PNL, fui a fundo para estudar sobre isso, sabe? E esse é o jogo. A escola vai valorizar o cara que tá batendo gabarito ali, que tá tirando 10. Mas quem vence o jogo da vida é o cara do fundão que tem obsessão. Perfeito, Exato. perfeito. Eu lembro que na minha época de escola, eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Eu estudava numa escola que era nível... Não era nível militar, mas era uma escola muito rígida, assim. Era uma escola muito boa, embora, né, ser uma escola que era bem simples ali, mas era uma escola que tinha um ensino muito legal. Eu era presidente do Grêmio Estudantil e só podia 2 anos. Eu fui 4. Por quê? Porque eu fui 2 anos, e daí nos outros 2, que eu não podia me candidatar, eu entrava como vice, aí eu colocava uma pessoa estratégica, a pessoa ganhava, porque eu era um excelente comunicador na época de escola, aí eu tirava ele e ficava como presidente. Então eu fui 4 anos presidente do Grêmio Estudantil. E eu fazia festas, cara, a gente fazia festa do pastel, porque a gente queria... Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra nada mesmo assim, não tinha dinheiro pra nada, e a gente queria fazer a formatura. E daí a gente foi e começou a fazer festa do pastel e a gente arrecadou uma grana tão alta que eles utilizaram a grana nossa pra comprar o bebedouro da escola. Você acredita? Porque a escola não tinha infraestrutura e a gente usou pra isso. E, cara, não era reconhecido na época de escola. Eu tinha professores que não gostavam de mim, assim, É porque a escola não te ensina a pensar, ela te ensina a seguir pensamento. Sim. Você tem que decorar a tabuada, você tem que decorar a fórmula de Bhaskara, tua prova tem que estar igual ao gabarito, porque enquanto você estiver seguindo pensamento, você não tem tempo para pensar. E a maioria das pessoas não pensa, a maioria das pessoas segue pensamento, porque quem pensa é livre, cria liberdade. Uma sociedade pensante é uma sociedade altamente perigosa. Se a gente cria pensadores, nós criamos pessoas independentes de política, nós criamos pessoas independentes de religião. E se a gente cria pessoas independentes de política e religião, são pessoas perigosas porque elas vão quebrar o sistema. Então, quanto mais pessoas seguindo o pensamento e menos pessoas pensando, melhor é para o sistema. Então, se você pegar as crianças, nós fomos ensinados a seguir pensamento. Decora a tabuada, decora a fórmula de Bhaskara, nunca usei aquela porra. Até hoje. Até hoje. Mitocôndrias, a gente estudar mitocôndrias. Decoreba. Entende? Uhum. Não, perfeito. E sobre a habilidade que você falou da comunicação, vale a pena ressaltar que no final das contas, qualquer coisa que você vai fazer sempre vai ser de pessoa para pessoa.
Não importa o que você venda, não importa o que você faça, sempre vai ser de pessoa para pessoa. Ah, mas eu vendo para empresa. Beleza, quem que compra na empresa? O setor de compras. Quem que é o setor de compras? É uma pessoa. Então, se você entende ali sobre PNL, sobre uma comunicação altamente assertiva, uma comunicação que dá frutos, né, que gera realmente resultado, você prospera, você vende, né, você gera. Mas beleza, então, pô, legal. Eu acho que a principal habilidade, comunicação. E sociabilidade, eu acho que é essencial, né, que é a primeira coisa que a pessoa ela tem que estudar. Mas e o se conhecer? Né? Porque tem uma coisa que eu gosto bastante, que eu ouvi de você, mas eu acho que essa frase é de outra pessoa, mas é aquele negócio, né? Você repetiu tantas vezes que pra mim ela é sua, né? Que você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça. Mas Lutero. Martinho Lutero, isso, é verdade. Eu tinha fugido do nome aqui. Mas você pode impedir que eles façam ninhos, né? Isso. Beleza. Aí a gente fala um pouco sobre significado, sobre aquilo que a gente passou, né? Você passou na tua infância, eu passei na minha infância, que foi nos programando, né? Que fez com que a gente chegasse, que nos deu o comportamento para que a gente chegasse onde a gente tá hoje, né? O que você pode nos ensinar? O que você pode nos passar de ferramenta para que a gente consiga mudar isso, para que a gente consiga quebrar esse padrão daquilo que você tinha comentado? A parada de se conhecer, você vai passar a vida inteira se conhecendo, né? Então, já a gente volta nessa pergunta sua, vamos pegar lá, por exemplo. A Bíblia fala o seguinte: buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois, lá em Lucas, quando os fariseus estão questionando Jesus sobre a vinda do reino de Deus, eles perguntam, cara, de onde que vai vir o reino de Deus? Como que a gente vai ver o reino de Deus? E Jesus fala assim, cara, o reino de Deus não tem sinais externos, porque o reino de Deus, ele já está em vós. O reino de Deus é vós. Então, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o reino de Deus não é externo e não tem vista externa, ele já está em mim, ele sou eu preciso buscar o quê? O meu autoconhecimento. Eu preciso me entender, eu preciso entender a minha espiritualidade, eu preciso entender minhas emoções. E esse é o conhecimento que talvez a Bíblia fala que o homem sofre, que é o primeiro conhecimento, é você não se entender. É você não entender, primeiramente, o teu relacionamento com o Criador, né? E esse auto se conhecer vai ser a vida inteira. Você tem que colocar isso em primeiro lugar. E quando a gente está partindo para a área de significado e acontecimento, é entender que nada na minha vida é acaso, só que nada na minha vida também tem um significado. Sou eu que dou significado para as coisas. Uhum. Então, bater o carro, como que você vai significar isso? Você pode falar, putz, acabou minha vida, cara, agora eu tenho prestação para pagar, meu Deus do céu, não sei o quê. Fala, nossa, bateu o carro, graças a Deus eu tô vivo. Né? Eu vou comprar outro carro, eu vou trabalhar, vou comprar outro carro. Aconteceu isso para eu colocar mais atenção no trânsito, não ficar mexendo no celular enquanto estou dirigindo, porque isso é péssimo. Aí, agora você aprendeu. A pergunta sempre a me fazer quando eu me deparo com algo que me preocupa, quando eu me deparo com algo que tira a minha paz, a primeira pergunta que eu preciso fazer é a seguinte, cara, eu posso resolver essa situação? Eu consigo resolver essa situação? Se eu consigo resolver essa situação, vai lá e resolve. Vai lá e faz o que depende de você, pra você tirar esse peso da consciência. Agora, se você pergunta, cara, eu consigo resolver essa situação? E a resposta, não, eu não consigo resolver essa situação. O que não tem como resolver, resolvido está. Ponto. O que não tem como resolver, resolvido está. Não adianta eu ficar pensando o que aconteceu no passado. Nossa, aconteceu. Você conseguia resolver? Conseguia. Não resolveu? Não resolvi. Você consegue resolver agora? Não consigo resolver, porque já foi no passado. Então tá resolvido. Não vamos gastar energia com isso, né? Esse é o jogo. Uhum. Agora, eu tenho influência? Tem influência. Eu cheguei em casa, tá tudo bagunçado, minha mulher dormiu o dia inteiro. Qual que é a minha influência? Chegar nela, conversar, e aí, querido, o que aconteceu? Que eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, a casa tá bagunçada, a janta não tá pronta, você tá com algum problema de saúde, aconteceu alguma coisa que eu posso te ajudar. Isso é tirar a emoção e colocar a razão, sabe? Então você vai ver muitas pessoas falando sobre inteligência emocional. Inteligência emocional não existe. É uma falácia criar. Anderson Daniel Goleman criou inteligência emocional. Não existe inteligência emocional. Porque o nosso emocional é completamente burro. O nosso emocional não raciocina. Existe inteligência racional para dominar o emocional. Isso é a gestão das emoções. Agora as pessoas falam, cara, inteligência... Não, velho, tem hora que você tem que tirar o teu emocional de lado e você tem que usar apenas o teu racional. Quando a gente está falando dessa parada de significado, cara, peraí, eu posso resolver? Então resolve. Não posso resolver? Resolvido está. Eu tenho influência? Então tira o emocional do lado, coloca o racional e conversa com a pessoa. Entende?
É sobre isso. É igual a questão do perder peso. Perder peso, por que sabe não perde, né? A gente pode resolver, tá só sob nosso controle, então se não faz, realmente é porque não tem a decisão de fazer. Política, o presidente, você não pode resolver, mas você tem o poder de influenciar. Influência. Agora que você não pode resolver o preço do barril do petróleo, você não vai resolver. Mas você tem poder do quê? Fazer mais dinheiro. Você tem poder de fazer mais dinheiro para não se preocupar com isso. Não é? Você vai ver, é isso. Comprar um cara. carro elétrico. É exatamente isso. Mas é o lado da solução da maioria das pessoas. As pessoas não veem, né? É que o ser humano que gosta do problema. Ele gosta de reclamar, né? Dando um exemplo, eu até estava lendo um livro uma vez que é Rápido e Devagar, 2 maneiras de pensar. E ele faz uma comparação sobre o negativo e o positivo e o quanto que o negativo ele fortalece sobre as pessoas, né? E é legal porque se você vai estudar um pouquinho, você entende que isso está programado um pouco na nossa raiz, que ele vem na essência humana. Porque se a gente for pegar, por exemplo, cara, pega 6 mil anos atrás, o ser humano ele tava para ser extinto. A gente ia ser extinto. Tinha 6 mil seres humanos na Terra. Olha o tamanho da Terra, esse bairro aqui tem mais de 6 mil pessoas, né? E naquela época a gente tava para ser extinto. Então o ser humano, ele tinha que ser negativo. Porque se ele não fosse negativo naquela época, se o cara que o nosso antepassado, que ficou olhando o céu e vendo as estrelas no céu, ele não viu o leão que tava atrás dele para comer ele, né? Só que hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente, no qual a gente não precisa mais dessa negatividade, mas a gente ainda a gente ainda é muito negativo, né? Tem até, não lembro se é nesse livro, não lembro onde que eu vi essa referência que eu achei muito incrível, que diz assim, ó, basta uma perninha de uma barata no seu prato predileto para ele deixar de ser seu prato predileto. Daí ele faz a contra-pergunta que não tem lógica. O quanto da sua comida predileta precisaria ter um prato de barata para você poder comer? Então, você percebe que não faz sentido, não tem lógica. O negativo, ele tende a ser mais forte do que o positivo na vida das pessoas. E aí entra a minha pergunta. Sabendo que a gente tem essa propensão, né, que a gente é propício a isso, como que a gente faz para mudar? Como que a gente faz para que a gente consiga enxergar o lado bom das coisas, de a gente ser um pouco mais positivo? Claro que a gente não vai ser isso eternamente, mas como que a gente faz pra gente ir pra essa linha? O jogo não é mudar, o jogo é transformar. Porque toda vez que eu mudo, eu mudei, eu posso voltar a ser. Então toda vez que eu transformo, eu troquei de forma. Então é transformação, é a metanoia, né, que a Bíblia fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos e renovai-vos pelo poder da sua mente. O jogo todo, a gente volta na pergunta anterior, é o autoconhecimento. É buscar esse conhecimento. Porque enquanto eu não busco esse autoconhecimento, o meu lado cognitivo negativo ele sempre vai pesar mais. O ser humano ele sempre vai pender mais para o lado cognitivo negativo. É natural, é da natureza humana. Só que isso é falta de conhecimento, é falta de buscar o autoconhecimento. E o que é que a gente está falando aqui? É sobre isso. PNL, buscar esse conhecimento, que é isso que vai me ver ter mais novos prismas de visão. Diante de uma situação, quantas opções de comportamento eu tenho diante de uma situação? Se eu só tenho uma opção de comportamento, eu estou limitado comportalmente. Eu preciso estudar, buscar conhecimento para ter novas opções de comportamento diante daquilo. Sim, sim, legal, bacana. De todas as linhas, assim, eu já conheço o Anderson já há vários carnavais. O primeiro evento que eu fui foi o Metanoia. Sim. Que agora mudou, o Mente Milionário, que vai acontecer aqui em Curitiba. Inclusive, eu vou deixar uns links aqui embaixo depois pra vocês, Isso aí. porque tá muito massa. Mas nesse evento, você falou uma coisa que eu só ouvi você falar nesse evento e isso me grudou, assim, me escreveu em mim e nunca mais saiu. E depois eu acho que eu nunca mais ouvi você falar que aquele exemplo que você dá sobre o encontro com o seu criador e ele vai te perguntar se você viveu ou se você só passou pela Terra. Só passou pela Terra. Né? Se hoje fosse o seu último dia, você parasse de frente com o seu Criador, né? Ele perguntasse para você viveu a vida verdadeiramente? Viveu mesmo? Você velejou nos mares que eu criei? Você escalou as montanhas que eu fiz para você escalar? Você foi para Dubai, Cancún, Las Vegas, ficou nos melhores resorts que eu dei inteligência para os homens construir para você. Você andou nos melhores carros que eu dei inteligência para os homens construir. Você ficou do lado das pessoas que eu coloquei para você amar e para te amar. Você passou tempo de qualidade com essas pessoas. Você desfrutou da vida? Isso é desfrutar. E eu acredito que é para isso que Deus colocou a gente aqui. Só que desfrutar é verbo que precisa de ação. Eu preciso ir no pé de fruta e tirar a fruta. Se eu ficar só pedindo para Deus, eu nunca vou ter. E sabe qual que é um grande erro das pessoas? É o pedir. É pedir, cara. Pedir é carência. Toda vez que eu estou pedindo algo para Deus, ou pedindo, sei lá, para o universo, para quem quer você acredita, você está demonstrando carência. E quanto mais carência eu mando, mais carência eu vou receber. Então apenas começa. Tem um livro que se chama Quarta Dimensão. Leia esse livro, tá? Tudo que você... Antes mesmo de você nascer, Deus já criou tudo que você ia desejar para você. A vida que você deseja, Ele criou muito mais. Já está pronto. Já está tudo pronto.
Só que eu preciso tirar isso do nível da 4ª dimensão e trazer para esse nível material. E como que eu faço para trazer para esse nível material? Agradecendo que já é meu, tomando posse daquilo que já é meu, sabe? E você vê muitas pessoas pedindo e deixando de desfrutar na terra aquilo que Deus já criou para elas desfrutar. E se fosse o último dia? Você ia agradecer ou você ia pedir uma segunda chance para Deus? Entende? Sim, essa me marcou muito. Mas aí dá o gancho para minha pergunta. Porque assim, ó, você mesmo falou, você citou a Bíblia, que o reino de Deus ele está em nós. As pessoas, elas têm o poder. Quando Deus nos colocou nessa terra, ela nos deu o poder de a gente controlar tudo. Nós fomos colocados sobre todos os animais, sobre a natureza, sobre tudo. Sabendo que todas as pessoas, ela tem esse poder de prosperidade, você tem poder de riqueza. O porquê que você acha que as pessoas não acessam isso? Qual que é a principal característica? O que faz com que as pessoas continuem na pobreza, mesmo ela tendo todo esse potencial dentro delas? Resistência. Aquilo que o sistema coloca dentro de você. O medo. Como que as pessoas resistem à riqueza? Pelo medo. Se você for para as religiões vão falar, cara, não, dinheiro não tem como servir a 2 senhores, dinheiro e a Deus, porque há de odiar um e amar o outro. Mas o que a maioria das pessoas estão fazendo? Estão servindo a 2 senhores, está servindo ao dinheiro, trabalha o dia inteiro por causa de dinheiro, rala por causa de dinheiro, e as pessoas só estão fazendo isso aqui porque não está sendo natural, porque elas estão sendo resistentes à prosperidade. Quando é natural, mano, você nem pensa, as coisas acontecem. Por exemplo, você nem pensa no oxigênio. É natural respirar, você só pensou agora porque eu falei. O dinheiro, ele precisa ser natural. Toda vez que eu estou pensando no dinheiro, eu estou sendo escasso. E quando eu sou escasso, mais escassez vem. Exato. Agora, quando eu começo a fazer, e aí é vibrar na lei da superabundância. Anderson, como que eu faço, então, para fazer o dinheiro fluir na minha vida? Vibra na lei da superabundância. Ah, isso tem a ver com física quântica? Não. O que é vibrar na lei da superabundância? Se você pegar todo o universo, tudo que Deus criou é superabundante. Se você pegar o mar, é dezenas de milhares de espécies de peixes, é superabundante. Abastece o mundo inteiro e ainda sobra. Aí por que as pessoas estão passando fome? Se você pegar uma espiga de milho, é superabundante, ela poderia dar 1 grão de milho. Uma espiga dá mais de 500 grãos de milho, e se aquele grão é plantado, dá outros pés de milho, que dá outras espigas, que começa a ser exponencial. Então, se você pegar o mundo, ele é verdadeiramente abundante. Agora, por que eu não acesso à riqueza? A riqueza está fluindo. Por que eu não acesso? Porque eu não sintonizo na riqueza. E como que eu sintonizo na riqueza? Sintonizando na superabundância. Como que eu sintonizo na superabundância? Entregando muito mais do que as pessoas estão esperando de mim. Entregando muito mais. Se o cara comprou uma xicrinha de café teu, você vai lá, serve o café, leva mais 2 bolachinhas para ele, pergunta se tá legal, leva na melhor xícara. Se você vai entregar um treinamento, um curso, entrega mais do que as pessoas pagou para ter aquilo lá. Agora não, eu vou fazer o que eu sou pago para fazer. Eu trabalho das 8 às 6, eu vou trabalhar, deu 6 horas, eu bato meu ponto, eu vou embora. Escassez. E aí vai ficar pedindo dinheiro, reclamando, tô sem dinheiro, não sei o quê. Mas você tá fazendo o que você é pago para fazer. Como que você quer receber mais se só faz o que você é pago para fazer? Você já recebeu o teu ordenado, tá aí, você é pago para isso e pronto. Quer mais? Entrega mais. Você só vai ter mais a partir do momento que você entregar mais. Entender que é para Deus. Você não está fazendo para as pessoas. Você está fazendo para Deus. Isso é, se você é chefe, se você é patrão, entregar mais para os teus colaboradores. Se você é colaborador, entregar mais para o teu chefe, para o teu patrão. Se você tem uma empresa, entregar mais para os teus clientes do que eles pagaram para ter. Isso é vibrar na superabundância, sabe? Vai dar uma palestra, cara, entrega aquela palestra como se fosse um curso muito foda. Entrega o conteúdo que você puder entregar o máximo lá dentro. Isso é superabundância. Aí as coisas começam a acontecer. Porque eu sintonizei na frequência de Deus, que é a frequência de entregar muito mais. A gente jamais vai conseguir superar a bondade de Deus. Eu não sei com você, mas às vezes eu peço uma coisa para Deus e eu falo, não, velho, eu te entrego mais. Às vezes eu faço uma coisa, uma bondade. Sabe quando você faz algo bom, né? Tipo, você vai lá e ajuda alguém, você doa um dinheiro, fala, nossa, você se sente bem. Deus fala, velho, você não supera a minha bondade. Ele vem e entrega muito mais para você. Isso é vibrar na superabundância, sabe? Isso é o servir, né? Você está ali. Mas transbordo, né? Agora eu vou... Momento consultoria interna aqui, porque agora é comigo. Agora essa pergunta é para mim. Porque, mentoria. Momento mentoria agora. Né? Porque assim, ó, legal, muito bacana, gostei, essa pergunta foi uma pergunta realmente, porque é o seguinte, aí nós vamos entrar no outro que é a realidade do merecimento, e aí eu falo que é uma dor minha, até tava conversando com o Rudney, esses dias a gente tava conversando sobre isso, e daí ele até falou, pergunta pro Anderson e o Anderson vai saber te responder. Como eu disse, eu vim de uma base onde eu fui programado, eu tinha tudo pra dar errado. Né? Certo. Na infância tinha tudo pra dar errado. Minha mãe, uma pessoa que eu amo demais, sou apaixonado por ela, mulher da minha vida, assim, hoje. Só que ela é uma pessoa que ela sempre teve aquela escassez na vida, porque a gente viveu essa escassez. Uhum.
E quando eu comecei a ganhar uma grana, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a perceber que eu passo por ciclos. E o meu ciclo é no final do ano. E isso, né? O Giovanni viveu ali comigo esse final do ano. Que é o seguinte, eu produzo muito bem no ano. Eu faturo muito bem no ano. Então, por exemplo, comecei o ano, janeiro pra mim foi mega produtivo, fevereiro, agora março a gente tá, né, produziu bastante, estamos entrando em abril, estamos com metas legais, só que chega no final do ano, cara, eu tomo um baque gigantesco, assim, gigantesco mesmo. Final do ano Financeiro, você tá falando? Financeiro, tô falando de financeiramente. Entendi. Mas aí eu tava começando a analisar, eu comecei a perceber, assim, padrões da minha vida, que é aquele negócio de achar que não merece. Aham. Então, eu até tava dando um exemplo da cama. Comprei o colchão esses dias, que é o colchão um colchão top, assim. Faz massagem, pinta em borda, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu dormi uma semana mal no colchão. Entendi. Porque eu achava que não merecia. Mesmo tendo esse senso, mesmo passando por tudo isso, hoje, tendo uma vida confortável, financeiramente confortável, hoje eu consigo comprar o que eu quero, consigo. Mas assim, às vezes eu vou lá e compro uma calça, compro uma roupa, compro uma coisa que eu pago caro, eu não me sinto bem com aquilo. Entendi. Isso é um senso de merecimento. Sim. Isso vem daquela liberdade de escassez. Aí agora a pergunta que eu quero calar. Como que eu faço pra me mudar isso? Como que eu faço não só pra mim desfrutar realmente, mas ter esse senso de que, pô, você merece isso daí. Tá, ó, por exemplo, você falou pra mim que final do ano é a época mais BO da tua vida, né? É todos os Porque o últimos que 4. acontece fim do ano? Fim do ano é onde tá o amor, tá o Natal, tá aquela ligação com a família, é ou não é? Sim. E se de alguma maneira eu tô muito bem financeiramente, inconscientemente eu já não tô pertencendo àquela família. Eu já não tô honrando aquela família. Entende? Então, de alguma maneira, alguma coisa eu vou fazendo durante o ano inteiro pra chegar no final do ano e pipocar. Não pipoca de uma vez. As coisas vêm se acumulando, e aí as pecinhas do dominó vão caindo, aí no final do ano cai tudo de uma vez. Por quê? É onde tá o ápice da conexão familiar. Então, começa a prestar atenção, por exemplo, na tua família. Eu não sei como que tá hoje, em relação com tua família, em relação à tua prosperidade, enfim. Mas, cara, entenda o seguinte, honra teu pai e tua mãe. O que é honrar? Você pode dar uma vida melhor financeiramente para eles? Vai lá e entrega o que você pode entregar. Fala, velho, aqui tá encerrado o meu ciclo. Eu honro vocês. E isso faz mesmo, tá? Eu honro vocês, tudo que vocês fizeram, pai, mãe, não sei quem foi que te criou, né? Eu honro vocês por tudo que vocês fizeram para mim. Dessa maneira aqui, eu honrar vem da palavra honorários. E honorários tem a ver com dinheiro. Vai lá, entrega uma quantia de dinheiro, ou compra alguma coisa para tua mãe, que ela gosta, para o teu pai. Fala, aqui eu encerro o meu ciclo financeiro de pertencimento com vocês. Financeiramente eu não estou mais ligado com vocês. A partir de agora eu começo a construir a minha jornada. Porque senão você vai passar um ano inteiro fazendo essas coisas, vai chegar no final do ano, vai pipocar de novo. Porque você vai, nossa, eu podia ter feito financeiramente alguma coisa diferente para minha mãe. Eu poderia ter feito... E aí você começa a tomar decisões erradas durante o ano para pipocar lá no final do ano. Então o primeiro passo é esse, tá? O primeiro passo é fazer esse desligamento da lealdade à escassez, porque isso aqui é uma lealdade à escassez. Quando eu faço esse desligamento, eu honro financeiramente, eu desliguei essa lealdade à escassez que eu tinha. Tá? Agora, como que eu começo a provar dos novos níveis? É participando dos novos níveis, é se permitindo. Aí, mano, é a frequência. Porque imagina o seguinte, foi criada uma sinapse de pobreza, uma sinapse de escassez. Sinapse é o caminho de comunicação. Ele foi sendo reforçado, foi ou não foi? Sim. Anos e anos reforçando essa sinapse de escassez, ela está forte. O que eu preciso fazer? Eu preciso atrofiar ela, eu preciso fortalecer uma sinapse de riqueza, de prosperidade. Então eu começo a frequentar muito mais vezes ambientes de riqueza, de prosperidade e deixo enfraquecer isso aqui. Então, cara, se desconecta de ambientes de escassez, se desconecta de ambientes de vibração de pobreza e começa a se conectar nos próximos ambientes, que é os ambientes de construção de riqueza. Você fortalece essa sinapse, enfraquece essa e interrompeu a lealdade à escassez aqui. Legal. Você viu que a receita dele, ele deu o que eu falo pra todo mundo, todo momento, que é a relação de ambiência? Não, eu aprendi com o meu mentor que o poder da ambiência é esmagador, cara. Não, é outra coisa. Hoje eu vivo uma realidade, assim, completamente diferente por conta da ambiência. É isso. Né? Por conta da ambiência. Hoje, até tava conversando com a minha mãe ontem. A gente tava comendo, tava jantando e a gente tava falando por celular, né? Que ela mora longe de mim. A gente tava falando justamente sobre isso, né? Falando dos meus amigos, dos colegas. E tava falando de hoje o círculo que eu participo, das pessoas que eu... Hoje, cara, eu sou muito seleto. O Luiz tá aí, o Giovanni tá aí, sabe que eu sou muito seleto com as pessoas. Dentro da minha casa, por exemplo, pra entrar dentro da minha casa, tem que ter um crivo muito forte pra colocar o pé dentro da minha casa por conta
disso que eu passei, né? Por conta de toda essa linha energética. Mas o ambiente, ele é o que determina totalmente o ponto. Totalmente. É por isso que eu procuro muito, né? Eu vim de um ciclo social onde não sai muita coisa ali. O Giovanni era pior que o meu. O Giovanni era pior que o meu. O do Giovanni era pior que o meu. Quando eu comecei a participar dos eventos, por que eu não parei mais, cara? Porque eu me achei. Falei, cara, tô num lugar aonde eu precisaria ambiente estar, é investimento, velho. Ambiente é investimento. Você vai ver as pessoas que falam assim, network é pago. Exato. Não tem esse negócio de graça. Faz network. Isso é falácia. Exatamente. Você faz network com a galera que você joga futebol, da empresa que você trabalha de empregado. Você quer acessar o próximo nível, você tem que pagar. Você tem que pagar. E pagar não é só dinheiro, não. É tempo, energia. Fala assim, cara, o que eu posso agregar aí? É a parada de ser interessante, né? Sim. Além de eu entregar dinheiro, o que eu posso agregar mais aí? Aí você vai agregando que as pessoas falam, putz, esse cara é fera, velho. Pois é. Traz ele mais pra próximo. É isso, velho. Esse é o jogo. Novos ambientes, novos conhecimentos, novos resultados lá na ponta, velho. Exatamente. Pessoas. Ambiente é entender como terra. Terra fértil. Onde você está colocando suas sementes. Você faz as promessas no final do ano que você vai enriquecer. Mas você planta semente em terra, em solo infértil. Não vai, cara. Não vai funcionar. Ambiente é solo. Onde você está plantando suas sementes. Sabe? Essa é a pergunta a se fazer. Boa, perfeito. Frequência. E alinhado a essa relação de networking, sobre você estar conectado, qual conselho você daria para uma pessoa que está querendo buscar esse novo passo, esse novo nível? Cara, a gente sempre vai trabalhar em cima de perguntas, né? É se perguntar onde você quer chegar. Que lugar que você quer estar? Desenha aí, escreve aí a vida dos teus sonhos daqui 2 anos. Que carro você quer estar? Que profissão você quer estar empenhando? Que casa você quer estar morando? Beleza, agora eu sei onde eu quero estar. Agora se pergunta, quem são as pessoas que já estão jogando esse jogo? Pronto, agora você precisa chegar perto dessas pessoas. Como que você pode chegar perto? Tem livro, tem curso, tem vídeo, como que você pode dar um jeito de chegar perto desse cara? Sabe? Você não precisa ir longe. Aí na tua cidade mesmo, a galera que tá assistindo aí, quem são os caras que já têm a vida que você quer ter? Como que você pode chegar perto desses caras aí, entende? É se tornar interessante pra esses caras. Isso é interessante. Que nem eu tenho que aprender a trazer mais pro consciente o que eu faço do meu subconsciente. Que nem o Davi tava me falando. Isso eu tô brigando com o Giovanni já faz tempo. Eu tenho de uns anos pra cá, eu comecei a frequentar novos ambientes e sempre buscando ser interessante, sempre não esperando nada em troca, digamos assim. Hoje eu tenho um network, cara. Peraí. Essa crença aí você tem que matar. Qual? Como assim não esperar nada em troca? Não existe. Não, eu sempre procuro ser interessante. Mas você tem que esperar algo em troca. Sabe aquela parada assim, vai lá e faz sem esperar nada em troca? Isso é uma crença de escassez. Conversa com o agricultor, fala assim, você planta sem esperar colher? Você planta a semente... Não esperar, porque em tudo tem interesse, né? Na realidade eu me expressei mal. Então, tudo tem interesse. Só que assim, eu procuro ser interessante. Ser interessante e procuro agregar toda a vida. Hoje eu tenho um network que realmente é um network de valor, né, Davi? Não, o Giovanni tem. O Giovanni, o Anderson, ele é um cara que ele tá num evento, ele tá conversando com um cara e do nada ele tá jantando com os maiores caras, mas do nada, assim, sabe? Como que ele chegou? Aí você pergunta, nem ele sabe. E qual que é o grande B.O.? Não tem BO na realidade. Eu queria trazer isso pro consciente, porque o Davi fala, mas como que você faz? Vamos bolar tua palestra aí e tal, você tem que colocar no papel o que você faz. Cara, não tenho a mínima ideia. Simplesmente acontece. Tem os níveis sobre riqueza, né? Tem o cara que não sabe fazer, mas ele acha que sabe. Tem o cara que faz, mas não sabe como faz. Esse é o segundo nível. Então você é o cara que faz, mas não sabe como faz. Você tem que ir pro terceiro, que é o cara que faz e sabe como faz. É isso aí. Então você começa a desenhar. Peraí, o que me levou até aqui? Qual que foi o primeiro passo que me fez chegar nesse ambiente aqui? Sim. Por exemplo, eu não sou o melhor comunicador, eu não sou muito bom comunicador. Tô aprendendo, tô desenvolvendo isso. Mas hoje eu tô aqui com o Anderson Luiz, hoje eu tô com o Davi, que é um cara excelentíssimo, inteligente pra caramba. E como que eu tô aqui? Não sei como é que eu fiz, mas hoje eu tenho um valor pra ele, com certeza, pra você. Nós estamos na mesma ambiência. Agora eu preciso trazer isso pro consciente. Se você for pegar lá no início, você vai ver que é tempo, energia e dinheiro. Quando você investir o teu tempo, tua energia e teu dinheiro, te leva às mesas que você quer sentar. Sim. Boa. Exatamente. Boa, perfeito. O seu caso é a questão de ambiência, mesma coisa. É que você precisa trazer isso pro consciente, ser intencional, para que você possa ensinar outro. E aí que entra a nossa última pergunta. Vai lá. O tempo voou. Vai lá, voou. mano, manda bala. O tempo voou. Mas assim, passando pelo propósito beleza, a gente... Fazendo um resumo sobre o que a gente conversou aqui. A gente falou muito sobre ter fé, acreditar em algo que a gente não consegue ver, né? A gente precisa ter essa ciência, a gente precisa ter esses princípios, esses valores. Buscar informação acho que é o principal. Entender sobre pessoas, né?
começar a quebrar crenças e entender quem nós somos, né? E o que a gente precisa trabalhar para melhorar. Beleza, a gente chegou na prosperidade. A gente precisa ir para um próximo nível, que eu acho que é o nível onde você está agora. Você já chegou num ponto que, beleza, dinheiro ele se tornou consequência. Agora você está numa causa maior, que é ajudar pessoas. Você falou libertar pessoas. Como que eu chego nesse próximo passo? O que eu preciso fazer para que a minha prosperidade seja tão grande a ponto de prosperar na vida de outras pessoas? Só vou dar um exemplo. Por exemplo, o slogan do nosso podcast. Nosso objetivo no podcast, e é isso que nasceu. Nasceu com essa essência. O conhecimento que não é bênção na vida do próximo é maldição na vida daquele que o tem. Então, se eu tenho conhecimento e isso não está gerando resultado numa outra pessoa, isso está me prendendo, isso está me fazendo mal, né? Como que eu posso ir para esse próximo passo de maneira intencional? O que eu posso fazer, que é o que você faz hoje? Cara, primeiro ter consciência que riqueza ela é fruto. E como a maioria dos frutos, ela tem semente. Se essas sementes elas não caem em terra e não prosperem, não dão outros frutos, é um fruto em vão. É um fruto que vai apodrecer e não faz sentido nenhum dele estar ali. Então eu acredito na mentalidade de abundância. Quando eu falo abundância não é só de dinheiro, é você compartilhar aquilo que você sabe. Se eu sei que uma palavra ou uma estratégia minha vai tornar melhor a vida do cara, por que eu vou ficar guardando para mim? E a mentalidade de escassez, ela pensa o seguinte, cara, eu não vou ensinar não porque as pessoas vão me copiar. Isso para mim é uma mentalidade de escassez, é uma coisa detestável. Ah, tá me copiando, tá copiando um cacete, ninguém copia ninguém não, velho. Ninguém inventou nada, para começar ninguém inventou. Como não inventou, cara? Só Deus inventou. O resto, o cara, nem a roda o cara inventou. Ele viu um coco caindo, rodando, aí ele pegou aquela ideia e falou, pô, pode dar uma roda, nada sai do zero, né? Então esse negócio de, me copiar, isso é mentalidade de escassez. É o cara que ele só sabe uma coisa, e se alguém copia ele, aí não sabe mais nada, ele não tem mais nada para ensinar. A abundância, velho, é você compartilhar o máximo que você sabe. Cara, foda-se, velho, compartilha, entrega, se esvazia, porque quanto mais você se esvazia, mais Deus te enche, cara. Quanto mais você entrega, mais Deus te enche. Você vai se deparar com um monte de pessoa com esse tipo de mentalidade. Eu não ensino a receita, porque vão me copiar. Pra que isso, velho? Pra quê? Você vai morrer, vai ficar tudo aí. Nada é seu, o carro não é seu, o caso não é seu, o dinheiro não é seu, é tudo Deus colocou na tua mão, então vai lá e multiplica isso. É legal que o Anderson falando isso brilha meu olho, porque justamente do que aconteceu agora, né? Há pouco tempo ali do nosso caso. E do treinamento que a gente foi fazer. Até tava falando pro Giovanni, falei, cara, o Anderson, ele deu o evento dele inteiro na nossa mão lá. Inteiro. Cara, você falando ali dentro, eu falei, meu Deus. Porque daí eu comecei a lembrar, porque eu já fiz 2 treinamentos, já fiz 2 testes. E você falando agora lá, eu entendi. E eu olhando, eu falava, mentira que aquilo era intencional. Eu achava que aquilo era improvisado. E, cara, eu fui anotando aquilo. E aquilo é muito mágico, porque realmente é uma crença minha. Nós dois estamos muito alinhados nisso, porque realmente é uma crença minha. Porque a pessoa que você se conecta, talvez eu não me conecte. A pessoa que eu me conecto, você não se conecta. Mas tudo é uma geração de frutos. Sim. Né? De você não viver na aparência e de você viver realmente no caso do fruto. Até um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, do maior homem que já existiu nessa terra, que foi Jesus, que tem o caso quando ele amaldiçoa a figueira. Que ele vê aquela figueira, e ele vê aquela figueira bonita, cheia de folhas, e ele percebe que a figueira não tem frutos, e ele vai lá e amaldiçoa. Só que sabe o porquê que isso aconteceu? Porque a figueira, ela é o contrário das outras plantas. Primeiro ela dá fruto, e depois ela dá folhas. E naquele caso, a figueira, ela estava vivendo de aparência. Então, você tem a aparência bonita, mas você não produziu nada. Exato. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, que é justamente essa mentalidade de escassez. Se pegar a Bíblia, ela vai dar vários exemplos, né? A parábola dos talentos que eu falo lá pra vocês, é isso aí. Você tá multiplicando? Multiplicar, velho. O cara tinha um talento, ele escondeu o talento dele. Tira daquele que não tem e dá para aquele que tem, porque aquele que não tem, até o que tem é tirado. E aí os ímpios vão ajuntar para os justos aproveitar. A Bíblia fala sobre isso. O que é os ímpios? É o cara que não está espalhando aquele talento que Deus colocou dentro de você. Você está multiplicando isso? O que você está fazendo com isso? Você está fazendo apenas para o teu próprio bem. Só, não tem nada de errado fazer para o teu próprio bem. Não tem nada de errado ser egoísta. Seja egoísta. Seja egoísta. Como assim, Anderson, ser egoísta? Cara, ser egoísta, você vai cumprir o mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você amar teu próximo como a ti mesmo se você não for egoísta. Eu tenho que pensar primeiro em mim. Eu tenho que cuidar primeiramente da minha vida financeira para depois querer emprestar dinheiro pro meu cunhado. Eu tenho que cuidar primeiramente da minha saúde, sabe? Eu tenho que pensar primeiro em mim. Agora, a partir do momento que eu só tô pensando em mim, aí é egocentrismo. Aí eu só penso em mim. Ser egoísta é pensar em mim, cuidar de mim primeiro, pegar as sementes e depois fazer essas sementes multiplicar, sabe? Agora a maioria das pessoas não tem essa mentalidade. Não, cara, não, velho, Deus te colocou aqui para aproveitar mesmo,
dominar sobre essa terra, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Se você morresse hoje, daqui 10 anos, quantas pessoas lembrariam do teu nome? Qual a diferença que você fez aqui? Ah, Anderson, não sei quem lembraria, minha família lembraria, duvido. Tem pessoas que não lembram eu não lembro, meu tataravô, meu bisavô, não sei o nome do meu bisavô, não sei. Também não sei. Entendeu? Não é porque foi um homem ruim, foi porque o cara não multiplicou, talvez. Sim. Entende? Deixou legado. Que maravilha, que maravilha. E eu concordo plenamente com isso. Concordo plenamente com isso. Mas vamos lá, só pra gente finalizar, eu quero que você fale do seu maior produto hoje. Que foi aquilo que eu acho que transformou o Giovanni, que me transformou. E eu sou um caso 100% do TES. Eu falei, eu tenho que gravar um depoimento pra me deixar lá no TES, porque se eu contar a minha história antes do TES e depois do TES, as pessoas não acreditam. Não acredito. E agora eu quero que você fale um pouco do TES. Eu tenho, até tava falando com o Giovanni sobre isso. A gente tá produzindo o nosso próprio evento. E eu quero muitas pessoas no meu evento, quero construir o meu evento muito grande, quero ser uma autoridade dentro do meu segmento, mas Existe uma diferença entre querer e se comprometer. Me comprometo. A pergunta é, você se compromete? Quando que vai ser? Já tem data. O que custar? Quando que vai ser? Vai ser dia 5 de maio o nosso primeiro evento. O grandão. O último evento vai ser no primeiro final de semana de novembro. Quantas pessoas você vai pôr lá dentro? Vai ter, no mínimo, isso jogando baixo, 1.000 pessoas dentro do evento. Isso é compromisso? Tem um endereço. Isso é compromisso? Compromisso, Se você não bater 1.000 pessoas, você coloca 10 mil reais na minha conta. É compromisso? Eu coloquei na... Compromisso? Coloco 10 mil na tua conta. Então grava aí. Você escutou? Pode Eu gravar. coloco mais 10. Se não tiver... Aí, ó. Já é Se 20 não pila. eu vou estar ali. Eu vou estar ali. Você vai. Se não, se não tiver 1.000 pessoas lá dentro... Nossa, eu ganhei 20 mil. Eu ganhei 20 mil. Não ganhou não. Não ganhou não. Cadê Não essa gravaram caixinha? isso aí, você ganhou, hein? não. Ó, testemunha. Tá Tem grave. 2 testemunhas aqui, Tá. fora a galera que tá assistindo. Fora a galera que tá assistindo. Isso é compromisso. Não, isso Essa é a compromisso. diferença de querer, entendeu? Na verdade, não Eu tem falo- como ser Cara, diferente. assim, ó, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Não tem Entendeu? como. É Eu falo isso, né? Que Na não verdade, existe. eu até tenho que... Já falei pro Davi que a gente tem que fazer uma reunião, né? Até depois do episódio aí hoje. Eu acho que o final do ano tá longe pra colocar só 1.000 pessoas. Eu acho que 1.000 pessoas nós coloca aí no meio do ano, com o Gostei. ecossistema que hoje a gente Gostei vive. disso. Com o ecossistema que a gente tá inserido hoje. Você vê o que eu falo pra você das pessoas com do as meu redor? parcerias que surgiram aí do decorrer dessa semana. Ele veio e falou pra mim, ó, tem uma parceria aqui. Eu falei, cara, nós Vai. precisamos conversar, cara. O negócio tá ficando Colocar- pequeno. Já ficou pequeno, na realidade. Agosto, põe em agosto, já põe 1.000 pessoas aí. Exatamente. Eu acho que já ficou Esticar pequeno. o elástico. Tá muito longe. o final do ano pra mim. Você vê o que é a gente estar em ambiente? Você vê o que é o ambiente? Você vê o que é pessoas? Entendeu? Eu joguei no final do ano. Você vê como que é? Isso Isso é é muito elástico. incrível. Vocês Mas, ficaram- por exemplo, se você tem um funcionário, você dá a meta pra ele te entregar daqui 2 meses, ele vai te entregar daqui 2 meses. Sim, Você dá a meta pra ele te entregar amanhã, ele vai te entregar amanhã. sim. O tempo que você determina pra Isso é fazer esticar qualquer elástico, ação... entendeu? Sim. Cara, agora eu tenho que colocar 1.000 pessoas em agosto. Agora eu vou fazer, cara. Exatamente. Eu vou dormir, eu vou atrás de contato, eu vou... Quem que é os caras que estão fazendo evento? Eu vou me conectar com esses caras, entendeu? E é tangível. É tangível, bem tangível. Viu? É louco. Então vamos colocar Fechou. a meta pra agosto, então? Vamos colocar agosto meta pra eu ganho 20 mil. Eu ia falar Peraí. julho, mas... Não. Agosto, cara. Aí os caras tão... Meu Deus do céu, viu o que eu falei pra você? Não deu tempo de eu te contar. eu vi. Na verdade, eu ia ter essa conversa com ele agora, daqui a pouco, mas agora... Agosto, hein, velho? Agosto. Então, agosto. 1.000 pessoas em agosto. 1.000 pessoas em agosto. 1.000 pessoas. Nós estamos em abril, maio, junho, julho. Tem 3 meses. Tem que começar a trabalhar amanhã já. Página de vendas no ar. Fazer as conexões, reunião e tora o pau. Tá pau. suando, ele tá suando agora. Já Os deu caras, até uma, cara. deu uma tremida Não, aí, né, velho? Não, é que eu já tô com a cara. Eu tava falando pra ele falou assim, cara, você levou a régua. Eu falei, irmão, eu não tenho Cara, chance dá. de dar errado agora. Não tem. Ó, Aí agora eles vêm Espera pra você me ouvir daqui a pouco, eu te falo, dá. Dá? Dá pra Não, fazer. peraí, Dá pra peraí que eu fazer em vou fazer agosto. Eu vou fazer um isso agora. Dá pra fazer em agosto. Calma aí que nós vamos Dá, fazer um pode history assumir, agora. pode assumir que eu te falo. Dá pra fazer. Aguenta aí que nós vamos fazer um history aqui agora. Peraí. Isso aqui eu vou deixar gravado. Vou deixar gravado. Senhoras e senhores, estou aqui no podcast Mestre do Marketing. É isso? Mestres do Marketing. Mestres do Marketing. E nós estávamos falando sobre compromisso. E o Davizão aqui da minha fraternidade Black Belt, nós fizemos um compromisso agora. Qual é o compromisso, Davi? Vou deixar você falar, hein? Não ludibria não, fala sério. Vamos lá, o compromisso é que a gente vai fazer o nosso primeiro treinamento, e a gente vai fazer vários treinamentos, e até agosto deste ano, a gente vai fazer um evento com 1.000 pessoas, e a gente vai ter um palestrante que já está confirmado, que é um ilustre chamado Anderson Luiz,
que vai estar falando com 1000 pessoas sobre marketing, comunicação estratégica e comunicação intencional. Ó, vou estar lá, no mínimo umas 2h30, 3 horas de palestra, vai ser incrível, agosto, eles vão passar a data aí depois. Nós fizemos uma aposta aqui, se ele não colocar 1000 pessoas... 10 mil reais do meu lado. Mais 10 aqui. Fechou. Se tiver 1000 pessoas, já ganhei 20 conto. Você viu, cara? Você vê que o cara tem o poder de fazer dinheiro, que ele vem num podcast. Tá doido. Dessa que vez sai ele do vai podcast errar pra o pulo. Não, mas Não, você vai errar o pulo. Você vai... Ô, irmão, 10 pila, Ó, não vai brincar. Você pode levar teu livro lá pra vender, que gravaram aí. você vai fazer 20 mil lá. Fica tranquilo. Leva seu vídeo lá que você vai fazer 20 mil. Leva algum produto lá Eu que vou fazer vocês converter no mínimo 15% de outra no maneira pitch não tem lá. como, cara. Boa, Chega comigo. boa, perfeita. Não, eu já tô com sua receita. Tamo junto. Tamo adaptando. Mas agora, que nem eu falei, o meu propósito realmente a gente vai ser, mas uma das coisas que eu coloco é que o meu objetivo é levar o máximo de pessoas pra dentro do TES. Esse eu tenho um compromisso, o Giovanni ele sabe, o Luiz ele sabe. Nesse último eu levei 30, Uau, que foi o que eu mano, pude. que legal. E nesse ano, eu quero colocar no mínimo 100 pessoas, que foi eu que vou levar Que ali legal. dentro. Isso jogando baixo. Por conta da transformação que o evento Caravana foi realmente do na minha Davi. vida. A caravana do Davi. Por conta da transformação que esse evento fez na minha vida. E eu quero que você fale um pouco mais sobre o evento. O que é o TES? O TES... Tá que a gente não consegue explicar o que acontece no TES. Ele Isso não tem é a como. menina dos meus olhos, né? Eu acredito que tudo que eu fui passando na vida, todo o treinamento que Deus foi passando era para chegar no TES. Então hoje quando eu olho para trás e vejo lá dentro alunos que vêm de outras cidades, países, estados em depressão profunda, sofrendo com crise de ansiedade, depressão, eu entendo por que eu passei por isso lá atrás. Porque eu precisava conhecer a mente de um depressivo por dentro e ajudar o cara em 4 dias a superar a depressão. Alunos que vão com problemas de vício de alcoolismo ou nas mais diversos tipos de drogas, eu entendo por que eu passei lá atrás e perdi meu pai pro vício do alcoolismo. Porque era para eu estar preparado para agora ajudar essas pessoas. Então vão pessoas em depressão profunda, vão alunos viciados no mais diversos tipos de drogas, vão pessoas com problemas no relacionamento, pessoas que estão com as empresas quebrando. E cara, eu fui passando por cada um desses pontos para ser preparado para hoje no Método TES em 4 dias ajudar as pessoas a construir uma nova história. Então dali de dentro tem relacionamentos que são restaurados, pessoas largam os vícios ali dentro, pessoas superam ansiedade, depressão, problemas emocionais, fobias, transtornos. É como encostar o carro mesmo para fazer check-up em todas as áreas, né? E a gente fica 2 dias inteiros só trabalhando vida financeira, mentalidade financeira e negócio. O TES, como você disse, não tem como explicar, não tem como fazer uma POV do TES. O TES ele precisa vivenciar. E é o que eu falo para os alunos, se você for lá dentro, nada mudar na tua vida em 4 dias, você pode pedir o dinheiro de volta que eu devolvo o que você investiu e coloco mais R$1.000 em cima, que não tem como não acontecer, velho. Cara, o ROI do TES pra mim é surpreendente. É surpreendente. Inclusive, depois eu vou pedir o vídeo, vou colocar pro pessoal da edição, colocar no final do nosso podcast. Então, você que tá ouvindo pelo Spotify, nossa boa audiência Legal. no Spotify, vai ter o link aqui embaixo pra você adquirir o TES. Quero deixar bem avisado, não ganho comissão. Realmente, esse caso é um propósito. Eu tenho isso como Gratidão, propósito, irmão. porque pra mim foi... Até no primeiro teste que eu fui, nossa, esse eu chorei que nem cachorro novo. Nossa senhora, esse foi... No último dia, eu nunca vou esquecer disso, e eu acho que foi esse o motivo de eu colocar como meta isso daqui. E só quem sabe o que significa isso daqui, sabe que é uma conquista muito grande. Eu saí assim, tordoado, e fui pro banheiro, e eu, tipo, olhei no espelho assim, e falei, mano, o que é isso? O que eu tô vivendo? E um cara da fraternidade, ele falou essa resposta que ele deu, eu já ouvi depois outras vezes, mas essa foi a primeira vez que eu ouvi, ele disse assim, nós não somos seres físicos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. É E isso. aquilo pra mim me marcou muito. Então, faço muito sentido, eu sou um testemunho do TES, falo pra todo mundo, levo o maior número de pessoas, porque isso também está Gratidão, alinhado irmão. dentro do meu É propósito. Isso pra mim isso é o aí. que algo realmente eu quero. Anderson, pra finalizar, quero fazer uma última pergunta pra ti. Essa pergunta é muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Se você pudesse escrever uma frase em um outdoor, onde todas as pessoas nessa terra hoje conseguiriam ler e entender essa frase, que frase você escreveria? Acorde todos os dias com um propósito de ser feliz apenas mais hoje. Boa. Isso aí. Você viu? Outro naipe de resposta, não? Considerações finais? Quer fazer alguma consideração? Tá
Na verdade, cara, tô muito contente, quero agradecer o Anderson, né, por estar aí, uma aula, né, cara, a gente sai com o pico de energia elevado lá em cima, né, cara, depois né, só essa frequência que esse cara transmite aqui é algo realmente sensacional, né, tudo que o Davi falou ali em relação ao Tesla, eu também quero colocar a questão dos outros treinamentos também do Anderson ali, que eu sou uma prova social viva do resultado. Todo mundo que me conhece sabe. No começo falaram que eu era louco, aquela coisa. Pô, agora só fica aí e tal, evento e traz. A hora que dá resultado é um gênio, né? Agora, né? Agora tá bonito. E vai ficar melhor ainda. Então, cara, eu super indico e sou uma prova social, me coloco aqui realmente à disposição. Né, pro que você precisar também em relação ao teu propósito, que é um propósito lindo, como eu vim te falando ali no carro, que é algo assim que você não tem ideia da dimensão, da transformação que o conteúdo que você leva traz, né, para as pessoas. Óbvio, cada um tem que fazer a sua parte, não é o que você fala, né? Eu fiz a minha, graças a Deus tem um resultado maravilhoso, mudei o jogo da minha vida, mas ainda tá, como eu disse, sou muito contente com o resultado, mas tá longe do que eu almejo, e para isso eu vou continuar buscando conhecimento, vou continuar, né, me aprofundando no que me traz resultado, e quero te agradecer mais uma vez por tudo que você fez aí, por todo o ensinamento que você ministrou, que, cara, foi realmente de algo de muito impacto. Então, mais uma vez, obrigado de coração. Você percebe que tem um brilho na voz, né? Dá até aquela tremidinha de voz quando a gente fala, porque realmente... Verdadeiro, né? É isso que faz valer a pena. De verdade. É isso que faz valer a pena. Entende? É de verdade. É algo que né, cara? É isso que faz a missão valer a pena. Mano, eu que agradeço vocês demais. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, que seja a primeira vez de muitas, né? Amém. Espero ter contribuído com a galera aí, passado um pouquinho aí de conhecimento, renovado as configurações mentais. Que Deus continue abençoando vocês, que esse podcast continue crescendo. Em agosto, ou tem 1.000 pessoas, eu ganho 20 mil reais. Isso aí. Só tem uma opção. Só tem uma opção, não tem. Essa dos 20... Essa eu vou pôr alguém da minha equipe lá na porta contando. Ó, conta, 999 não vale, tem que ter 1.000 aí. Pode colocar aqui. O Giovanni esticou mais elástico ainda, vou ter que sair daqui agora, vai dar trabalho pra me pensar, tem que reformar tudo. Você ainda não me ouviu. Tenho planos. Seu plano. Fechou, mano. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do Anderson, quero agradecer a presença do Giovanni. Espero que esse podcast, espero que a gente conversou aqui tenha agregado alguma coisa na sua vida. Se o que a gente conversou aqui mudou, pelo menos a vida de uma pessoa, das milhares que nos escutam, já valeu a pena. Muito obrigado pra quem assistiu a gente até aqui. Valeu e fomos! Aí. Fechou. Show de bola.